Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós. Nesse dia, 25 de setembro de 2021, vamos dar graças a Deus, né, por estarmos aqui fortes e firmes e libertos, né, irmãos? Libertos do pecado, da transgressão, da iniquidade, a liberdade de Cristo, né? Somos livres. Estamos aqui, né, perseverando na doutrina dos apóstolos e procurando não nos dispersarmos nesse período, né, período aí de isolamento. Já vamos voltar com as nossas reuniões, se Deus quiser, né. Os irmãos lá da Bahia já estão voltando, né, nós também, né, vamos já voltar. Tem alguns irmãos aí que estão fazendo algumas reuniões, né, algumas comunidades, e vamos ver se a gente faz o nosso ajuntamento no mês de outubro, né, se Deus quiser. Vamos trabalhar para isso, né, irmãos? Se Deus quiser, para nos encontrarmos. E vamos perseverar em oração, em meditação, né, em vigilância, né, para que possamos, durante as 24 horas do dia, estarmos na presença do Senhor, né? É isso? Obedecendo às suas palavras, obedecendo aos seus mandamentos. Porque foi para isso que nós nos inscrevemos. Nós nos inscrevemos para fazermos a vontade do Deus Altíssimo, né? E do seu Filho Jesus Cristo. Não para fazermos a nossa vontade. E muito menos para que ele faça a nossa vontade, né? Que a grande diferença da igreja com as religiões é essa aí. As religiões querem que Deus faça o que eles querem, o que elas querem, né? É o contrário das Escrituras, é o contrário da palavra. Porque a igreja, ela se inscreveu, os membros da igreja, né, se inscrevem, e a igreja foi criada para dar testemunho do Senhor Jesus, para dar testemunho da palavra, né, para fazer a vontade do Deus vivo. E amém, né? Então, irmãos, estamos aí falando aí sobre os motivos, né, da grande perseguição, né, que a igreja teve assim que ela foi criada, né, certo? Então nós estamos aí por volta do ano 100, 120, 130 por aí, né? Nós vimos aí que um dos motivos foi exatamente o que? A vivência da igreja, né? A igreja vivendo a palavra e dando testemunho da palavra. Então, quando nós vivemos a palavra e damos testemunho e obedecemos os mandamentos, nós estamos reprovando todas as outras religiões, né? Mesmo que a gente não queira, a gente está reprovando. E isso despertou exatamente o quê? Despertou as religiões, né, daquela época. O paganismo, né? O paganismo são as religiões que adoram deuses e mais deuses e mais deuses, né? Quer dizer, cada cidade tinha tantos deuses quantos possíveis fossem, né? Em cada cidade havia vários deuses, né? E assim foi, né? Quer dizer, então a igreja, ela naturalmente ela reprovava, e isso fez com que as religiões, né, e as pessoas que ganhavam dinheiro com as religiões começassem exatamente a fazer pressão, né, sobre os imperadores, os reis e os governos, para que exatamente se perseguisse, se não permitisse, né, que a igreja continuasse em liberdade, porque ela estava acabando com os negócios, né? Não é isso? De imagens, né, de sacrifícios, de liturgias e de tudo mais, como nós vemos até hoje, né? Então, um outro motivo era o quê? O outro motivo é que as religiões pagãs, elas eram instituições do Estado, do governo,
Então elas estavam lá dentro dos estados, dos impérios, né? Dos reinados, estavam lá dentro, né? E isso o que acontecia? A igreja, ao condenar o paganismo, né? Que a igreja ela condenava não só nas palavras como nas atitudes, né? Então, ao condenar o paganismo e as suas religiões, a igreja abriu uma guerra contra as religiões, contra o paganismo, né? E não só contra o paganismo, como também abriu uma guerra contra os governos, né? Contra os impérios, né? Os reis, né? Os reinados, certo? E isso proporcionou uma grande pressão sobre os governos, por isso que os governos, né? Tinham que fazer a vontade dos seus cidadãos, né? Nós sabemos disso, né? Aí outro motivo, os romanos, eles entenderam também, né? Entenderam que, com isso, que os cristãos eram hostis à raça humana. Quer dizer, entenderam não, eles botaram na cabeça que a igreja ela era contra a raça humana, né? Era contra a raça humana. Então eles eram tidos como ateus. Olha aí o absurdo, né? Parece os dias de hoje, né? As confusão, né? Então eles eram tidos como ateus. Por que eles eram ateus? Eram considerados ateus? Porque eles não acreditavam nas divindades pagãs. Ah, eles não acreditam nas nossas divindades, então eles são ateus. Né? Pois é. Outro motivo é que a simplicidade do culto da igreja, né, contrastava com as religiões pagãs e com seus templos luxuosos, né? Aqueles templos luxuosos, sacrifícios luxuosos, né? Grandes sacrifícios, ofertas grandes, ritos, cerimônias, festas e mais festas, né? Então, era um contraste que a igreja se apresentava com a sua simplicidade, um contraste com o que as religiões faziam, né? Outro motivo é o quê? Com o progresso da igreja, foram destruídos os interesses de uma multidão de pessoas, né, que viviam das religiões, né? Aquilo que a gente já viu aí, né? Os sacerdotes, os fabricantes de imagem, né? Os comerciantes das imagens, né? Os adivinhos, os artesãos, os templos, enfim, festas, etc. Tudo aquilo, né? Todo aquele pessoal, né, que vivia daquela religião, né? E tinha lucro, né? Material com aquilo, foi prejudicado. Aí o que aconteceu? A pressão sobre o governo foi grande para que se eliminasse, né, aquelas pessoas que estavam professando aquela fé, né? Professando a igreja. Então essas pessoas prejudicadas, elas se uniram contra a igreja, né? E inventavam e disseminavam calúnias as mais vis, muitas calúnias. Persuadiam a mente do público e dos governantes, dizendo que as guerras, né, as tempestades, as doenças, os malefícios, né, que aconteciam na sociedade romana, né, e que afligiam a humanidade e a sociedade romana, eram enviadas por deuses que estavam raivosos, né, porque os cristãos desprezavam esses deuses e estavam sendo tolerados pelo governo e pelas religiões. Está vendo aí? Como é que são as coisas? Então era isso, né? Os principais motivos, digamos assim, que a gente pode falar acerca dessas perseguições, elas são exatamente essas que a gente viu aí, né? A pressão era muito grande em cima deles.
Mas nós podemos ver essa profecia das perseguições ali em Mateus 10, né, irmãos? Que depois nós vamos ler, né? Amanhã, se Deus quiser, quando o Senhor Jesus fala ali sobre a missão dos 12, né? Indiretamente ele está falando da missão da igreja. Então vamos parar por aqui hoje, né? Amém. Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.